Olá, os meus sinceros cumprimentos a todos vocês, meus amigos, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês nesta hora. Eu quero desde já pedir que você se inscreva no nosso canal no YouTube, que você deixe o seu like, compartilhe, comente os nossos vídeos. Isso é muito valioso para nós que trabalhamos com redes sociais e eu peço a tua ajuda nesse sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero comentar com você a respeito de um assunto muito sério, glória a Deus, que nós vemos, aleluia, no meio dos crentes, aleluia. A Bíblia, ela é a regra de fé e prática de todo verdadeiro cristão, não é isso? Glória a Deus! Ou eu não estou falando a verdade? Sim, eu creio que esta é a verdade. A Bíblia, ela é a regra de fé e prática de todos os cristãos. Sincero. Aleluia. Nós temos como base na nossa vida cotidiana, em todos os momentos, a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, é ela que nos guia, que nos dá direção, é ela que nos ensina tudo o que devemos fazer. Aleluia, glória a Deus. Agora aí tem coisas, tem pontos um tanto difíceis. Tem pontos um tanto difíceis porque tem coisa, tem assunto que a Bíblia ela não fala. Tem outros pontos que não fica bem esclarecido, podemos dizer assim. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a palavra do Senhor, ela nos ensina que quem tem o Espírito Santo de Deus discerne tudo muito bem e de ninguém é discernido. Então aqueles pontos que a Bíblia às vezes não fala, eu vou citar aqui, por exemplo, um ponto que eu entendo que a Bíblia não fala, sobre fumar, sobre cigarro. A Bíblia não fala sobre o cigarro. O que o cristão verdadeiro faz? Vai fumar? Não. Não, porque o cristão verdadeiro, aleluia, ainda que não está exatamente escrito na Bíblia, ele tem discernimento da parte de Deus pelo Espírito Santo, que ele não pode usar aquela prática, porque aquela prática ela é pecado. Às vezes não falou exatamente a palavra, mas do outro lado ela está explicando coisas que refere-se àquilo. E aí então nós não praticamos. Porque a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Eu acho até que o cristão não fuma, não é com medo de morrer de enfermidades terríveis. Eu acho que o cristão deve não fumar é por temor a Deus. Por temor a Deus. Agora, tem pontos que às vezes não fica bem esclarecidos. Às vezes não tem um embasamento forte, mas o cristão, ele sabe aquilo que é bom para ele e aquilo que não é, aquilo que é coerente com a vida de santo e com o que não é. Só que a gente vê, meus amados irmãos, que hoje em dia as pessoas chamadas de cristã estão atropelando tudo, louvado seja o nome do Senhor. E eles estão começando a entender que mais nada tem problema, que tudo é válido, que tudo pode. E isso é um tanto perigoso, é um tanto mal para a vida dos cristãos. Perigoso porque quando o crente começa a fazer muitas coisinhas deste mundo e achar que não tem problema e que a Bíblia não dá ênfase para aquilo, ele pode estar correndo um sério risco de perder a sua salvação.
Segundo, ele está cometendo um ato ainda muito mais, sei lá, pior até, porque ele pode estar escandalizando com o seu viver. Ele pode estar impedindo pessoas sedentas de Deus entrar no caminho santo por causa dos seus comportamentos. A Bíblia até ela fala que é mister que vem o escândalo, mas ai de quem, ai daquele por quem o escândalo vier. Aí a Bíblia fala até que era bom que esta pessoa amarrasse uma pedra no pescoço e se atirasse no mar, do que fazer alguém se escandalizar. E hoje o que nós mais vemos é escândalos e mais escândalo no meio dos chamados cristãos. No meio dos chamados cristãos. Só, meus amados e queridos irmãos, que eu vou dizer para você uma coisa: em toda parte do mundo, em toda parte do mundo, em todas comunidades, em todos os setores, em todos os aglomeramentos, em todas as associações, em todas as reuniões, existe o certo e o errado, o sincero e o mentiroso, ou seja, falso. Então, todos, aonde você se reunir, aonde você se misturar com pessoas, você vai ver pessoas sinceras e pessoas falsas, pessoas verdadeiras e pessoas mentirosas, pessoas, aleluia, que vivem a verdade e pessoas que são uma farsa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, glória a Deus, isso significa que nós cremos piamente, cegamente, podemos assim dizer, que tudo que na Bíblia está escrito, aleluia, é inspirado por Deus. A nossa fé está fundamentada naquilo ali. Não tem nenhum tipo de intermediação. É unicamente a palavra. Ela é a nossa regra de fé e prática. Por quê? Porque nós vamos praticar tudo que a Bíblia nos manda. Tudo que na Bíblia está escrito. Agora, aí se você entrar por esse campo, a Bíblia ela vai falar que você, cristão verdadeiro, é o templo do Espírito Santo. O que é uma responsabilidade muito séria, ou você não acha? Eu acho uma responsabilidade muito séria na qualidade de morada do Deus vivo, na qualidade de morada de Deus vivo que a Bíblia diz que eu, verdadeiro cristão, sou. Eu acho uma responsabilidade muito séria, sabe por quê? Aleluia! Porque eu vou ter que verdadeiramente crer e viver conforme a Bíblia está escrito. E não achar meios termozinhos que me facilita para me comportar como templo do Deus vivo. Isso é muito difícil, meus irmãos. A Bíblia fala assim, olha, sede santo, como é santo o vosso Pai que estás no céu. É outra responsabilidade difícil. A Bíblia fala isso para quem? Para quem crer em Jesus, para quem crer em Deus. A Bíblia fala isso para aqueles que querem ter a Bíblia como regra de fé e prática. Sede santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Ela fala para homem, para mulher. Não é qualquer coisa. Não é um pedaço de madeira, de pedra, de pau. Não, é para nós, seres humanos vivos, alcançados pela misericórdia. Sede santo, porque é santo o vosso Pai que está no céu.
Aí logo então dá a entender que não tem condições, não há condições de caminharmos neste caminho, aleluia, se nós não propormos sermos santos, se nós não aceitar essa intimação do próprio Filho de Deus ser de santo. Porque o meu Pai que está no céu é santo, aleluia, e não tem como as trevas, a escuridão se misturar com a luz. Quando a escuridão toma conta, a luz some. Se a luz chega à escuridão, ela se acaba. Você despeja água no óleo, eles não se misturam, o óleo fica separado da água, eles não, e muitas outras coisas que a gente poderia estar citando aqui. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer isso que não tem condições de andar na presença do Senhor, aleluia, sem a santificação. Ela é uma intimação do Senhor para nós. A Bíblia até é categórica em afirmar: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. A perfeição, ela é paralela à santificação. E eu vejo que palavra bonita. Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ou poderíamos até dizer, ser de santo. Quando o homem, quando a mulher anda na presença do Senhor, ele é santo. Glória a Deus. Por quê? Porque ele pratica tudo que a palavra manda. Ela é a regra de prática do cristão. Agora, louvado seja o nome do Senhor. Se nós, hoje os cristãos, os verdadeiros cristãos, estão caçando meiozinho para as coisas. A Bíblia não fala definidamente disso, então não posso falar. Vamos citar o caso, tem que citar, tem que esclarecer os casos, né? Vamos citar os casos das cristãs fiel, as irmãs. Vamos citar o caso das irmãs. Os obreiros, os administradores, os ministros da palavra, não acharam base nas escrituras para falar sobre mulher usar calça comprida, sobre mulher usar esmalte, batom, pintura, pendentes, correntinha aqui, correntinha lá, louvado seja Deus. E aí então pararam de falar e diz que isso não tem problema, aí todo mundo se afundou nisso aí. É o que nós vemos hoje, as mulheres cristãs que antigamente colocavam um vestidão lá embaixo, que não usava nenhuma pintura, era a coisa mais linda e santa, e agora largaram, porque eles entenderam que santidade não é isso, que elas podem se pintar, elas podem se empiriquitar, elas podem usar esmalte, batom, cortar cabelo, vestir calça, elas podem fazer qualquer coisa, porque a Bíblia não dá uma clareza nesse sentido. Mas só que, aleluia, o cristão, ele sabe discernir aquilo que é para ele e aquilo que não é. O cristão sabe discernir o que é vaidade, o que é concupiscência. O cristão sabe discernir o que é desejo da carne, aleluia, e então aí ele não pratica. Mesmo porque o Espírito Santo de Deus está completando a cada dia no meu e no teu coração, aleluia, que essas coisas é pecado, que essas coisas separam o homem de Deus, porque a Bíblia ela é bem categórica em afirmar: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
e o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meus queridos e amados, você tendo a Bíblia como a sua regra de fé e prática, é aconselhável que você leia ela todos os dias e medita nela todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Você tendo a Bíblia como sua regra de fé e prática, você não deve de jeito nenhum parar de orar por tempo nenhum, porque através da leitura da Bíblia, aleluia, Deus vai estar falando com você. E através da oração você vai estar falando com Deus, pedindo clemência, pedindo socorro, pedindo misericórdia, porque esta vida de cristão aqui na terra não é brincadeira, ela é muito séria. Deus nos chamou para algo muito sério. Deus chamou homens e mulheres pecadores, aleluia, para fazer parte do reino dos céus. Só que Jesus, ele nos chama, ele nos perdoa, ele nos lava, nos purifica e diz agora, anda na minha presença, siga os meus passos. Aí o homem começa a praticar coisas carnais e vai perdendo Jesus de vista. Vai perdendo Jesus de vista. Aí sabe o que acontece? Começa a praticar coisas da carne. E aí já vai parecer aqueles que dizem, não, isso não tem problema não, isso lá foi para os anos 80, para os anos 90, agora nós estamos em 2024, isso não tem problema, a nossa inteligência, aleluia, chegou a um grau avançado que nós entendemos que não é isso que Deus quer do homem, aleluia, mulher vestir vestidão, não poder usar um esmalte, mulher não poder usar uma pintura, uma correntinha, um pendente, e isso é coisa dos anos 80, 90, agora não, agora nós chegamos a um grau de compreensão que essas coisas não têm embasamento bíblico e a mulher pode usar. Essa história de dizer que um homem crente não pode ver uma pornografia, imagina, louvado seja Deus, pode sim, um bom filme, bom para carne, né? Aleluia, claro que pode sim. Essa história de dizer que o crente não pode fazer uma fezinha na Mega Sena, no jogo do bicho, pode sim. A Bíblia não nos dá ênfase para isso, não tem embasamento concreto para isso. Nós podemos fazer, torcer para os times do nosso coração. Claro que nós podemos, isso aí só nos anos 80, anos 90 que não podia, agora não, agora os crentes estão inteligentíssimos e eles têm um grau de inteligência, aleluia, muito avançado e eles entenderam, aprenderam que agora crente pode ser palmeirense, pode ser corintiano, pode ser flamenguista, pode ser o que for, não tem problema nenhum, porque agora nós evoluímos. Agora nós chegamos a um grau de entendimento avançado e não tem mais pecado. Crente usar bermuda, isso é coisa que não poder usar bermuda, isso é coisa dos anos 80, dos anos 90. Agora não, agora o crente pode usar uma bermuda, o crente pode ficar sem camisa, inclusive os obreiros e pastores, inclusive velhos, que perderam de vez a vergonha, né? Você chega na casa, irmão, de pastor, de presbítero, você chega na casa de obreiro, homem velho, já com a cara enrugada, você encontra ele lá com a barriga de fora, sem camisa, de bermuda. Só, irmãos, que o que eu entendo ser templo do Espírito Santo, o que eu entendo ser templo do Espírito Santo é ser adornado, compatível com a
palavra. Louvado seja o nome do Senhor, para que o Deus vivo habite em nós. O que eu entendo é isso. Por exemplo, nós enfeitamos um ambiente com flores, com jarrinho disso, com coisinha daquilo, convidamos decoradores para decorar um ambiente, principalmente numa época festiva, para ficar bem bonito, porque aquele ambiente, aquele cenáculo, aquele cenário tem que ficar muito bonito. O templo do Espírito Santo também tem que estar bonito e muito bem adornado, mas não com coisas materiais. O que deixa o templo do Espírito Santo de Deus adornado é a santificação, é a pureza, é a obediência, é a abstinência das coisas carnais, das coisas imundas. A Bíblia diz bem claramente que nós não temos que andar conforme o curso deste mundo. A Bíblia fala que nós não devemos andar segundo o curso desse mundo. Então, se o mundo está indo por aqui, nós vamos sempre na contramão do mundo. A própria palavra nos diz, não ameis o mundo, aleluia, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia também fala para que nós não nos conformemos com esse mundo. Os crentes, os cristãos verdadeiros estão conformados com esse mundo. Eles estão vendo o mundo perdido, o mundo indo para o inferno. E em vez deles quererem a todo custo, com toda a força, ganhar essas almas para Jesus, eles estão entrando no meio deles e ficando por lá mesmo. Com uma diferença, eles vão para a igreja e vai para o mundo, vai para a igreja e vai para o mundo. É santo e é mundo, é santo e é mundo, é santo e é mundo. Irmão, vocês adquiriram uma sabedoria que eu não consegui adquirir, sabe? Mas só que eu não vou louvar vocês por essa sabedoria tão grande que está afastando não só você próprio que está consciente de que isso não tem problema, mas afastando multidão de pessoas que ouve as suas mensagens, a tua palavra, dizendo que não tem problema um homem usar um short, não tem problema um homem andar na moda, uma modinha na barba, uma modinha no cabelo. O que que tem? O que que tem um homem usar uma bermuda? O que que tem? O que que tem o homem torcer para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Flamengo, seja lá para quem? O que que tem? Vocês adquiriram uma sabedoria tão grande, aleluia, que está isentando o crente de um monte, o crente não, o verdadeiro cristão, que é você, que é eu, que somos todos nós, homens e mulheres, jovens e crianças, aleluia, que caminham nesse caminho. Vocês estão isentando as pessoas de tantas coisas que Deus não isentou. A Bíblia diz que você é para ser santo. Eu nunca vi um santo pelado. Eu nunca vi um crente santo empiriquitado. Eu nunca vi uma mulher santa, aleluia, usando vaidades, concupiscências carnais e mundanas. Eu nunca vi um homem santo, aleluia, andando segundo os cursos do mundo. Mas a tua inteligência mostra que isso tudo é coisa dos anos 80 ou 90. Agora não tem problema nenhum. E você anda pregando isso, ensinando isso. E as pessoas são fracas e estão se afundando. Eu louvo a Deus porque aqui ou acolá, Deus levanta uma irmã, um irmão, Deus levanta os pequeninos para falar a verdade. Enquanto você, que é o poderoso bacharel, que é o letrado, está dizendo que não tem problema. Mas só que você está lutando contra Deus. E eu vou dizer para você uma coisa, ô pastor, eu vou dizer para você, ô bacharel, eu vou dizer para você, teólogo, eu vou dizer para você, sábio dos anos 2024,
Pecar contra o Espírito Santo de Deus não é só xingar Deus e nem o Espírito Santo, não. Pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é não ouvir a voz dele, é não ouvir a voz do Espírito Santo. Então, você precisa se posicionar. Se perdeu o medo de ir para o inferno, está querendo arrastar a multidão com vocês. É por isso que em todas as minhas mensagens eu estou exortando os crentes a ler a Bíblia, orar e ver o que Deus quer de você e cumprir o que Deus quer de você, porque salvação é individual. Eu posso ser salvo e a minha esposa do meu lado pode não ser. A minha esposa pode ser salva e eu posso não ser. Eu posso, aleluia, ver a minha congregação inteira subir e eu ficar. E eu posso subir e a minha congregação inteira ficar. Salvação, ela é individual, irmãos. Ela é individual. Então, leia a Bíblia, presta atenção e não dê lugar ao diabo. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus, que Ele está sempre a falar conosco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.